Vem comigo, ITA 2018, estamos corrigindo física, já estamos indo para a questão 8. Olha que bela questão. Os pontos no gráfico indicam a velocidade instantânea, quilômetro a quilômetro, de um carro em movimento retilíneo. Por sua vez, o computador de bordo calcula a velocidade média dos últimos 9 km por ele percorridos. Então a curva que melhor representa a velocidade média indicada no computador de bordo entre os quilômetros 11 e 20 é... Pô, que coisa linda! Então vamos ver. Era um gráfico velocidade em quilômetros por hora vezes por quilômetro. Que perigo, hein? Os pontos inicialmente eram todos na velocidade 10, até que a partir do quilômetro 11 a velocidade foi crescendo linearmente até chegar a 100. Isso, de quilômetro em quilômetro, ela foi aumentando linearmente, e quando ele atingiu o quilômetro 20 é que ele chegou na velocidade de 100. Então esses pontinhos aqui devem formar uma retinha. Esse foi o gráfico fornecido, como vocês têm na prova, que vocês já baixaram, evidentemente. Aí ele quer saber como é que fica a curva da velocidade média. Já que ele está andando em linha reta, o módulo da velocidade média vai ser o mesmo da velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT. Mas como o computador vai calcular sempre a partir dos últimos 9 km percorridos, então eu vou botar aqui 9 km e eu tenho que descobrir quanto tempo ele demorou para percorrer esses últimos 9 km. Certo? Outra opção seria eu tentar achar uma expressão matemática que me revela essa velocidade média. Assim, uma expressão que relacione a velocidade média com a distância, hein? E aí eu poderia também, pela cara da equação, descobrir qual é a curva que geraria, né? Acredito que deva ser mais prático. Claro que essa segunda opção é super desafiadora e vai ensinar muita física, mas para a solução rápida eu acho que, já que as curvas todas ali têm pontos bem distintos no gráfico, eu acho que se a gente pegar um ponto para fazer o estudo, a gente mata com um único cálculo essa charada. Olha, para ficar prático, de repente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 3 km aqui para frente, então 11, 12, 13, 14. Eu vou pegar o quilômetro 14 e vou pegar mais 6 km anteriores aqui. Então do 5 até o 11 ele andou 6 km e depois andou mais 3 km até o 14. Os 9 km que o computador de bordo usaria. Eu só preciso saber quanto tempo demorou para ele percorrer esses 9 km aqui. De 5 até 11 ele estava com 10 km por hora. Se eu sei a velocidade e sei que ele andou 6 km, eu consigo calcular quanto tempo. Então deu 6 décimos de hora. Ou 5 ou 3 quintos, né? Ou 3 quintos de hora. Foi a velocidade para aqueles primeiros 6 km. Já que a velocidade está crescendo linearmente, a aceleração é constante. Já que o movimento é uniformemente variado, a velocidade média é a média das velocidades. Perigoso, hein? Só porque a aceleração é constante. Então, entre 11 e 14, já que ele começou com 10 km por hora e nos 14 km ele já estava a 40. Entre 10 e 40, a velocidade média soma, divide por 2, dá 25. Se a velocidade média era 25, eu consigo calcular quanto tempo demorou para ele percorrer 3 km. No 11 ele estava a 10 e no 14 ele está a 40. Certo? Velocidade média entre 10 e 40. Soma, divide por 2, 25. Então o ΔT vai ser 3,25 avos de hora para percorrer aqueles outros 3 quilômetros. Certo? O tempo total que ele levou então foi 3 quintos mais 3,25 avos. E portanto, então vou colocar aqui 25, 15, 18. 18,25 avos. A velocidade média, 9 que divide 18,25 avos. É a primeira vezes o inverso a segunda,
Então deu 12,5 km por hora. Se eu vou lá no gráfico 14, a curva que está dando 12,5 é a curva mais baixinha de todas, ó. É a curva cheia mais baixinha de todas. A outra curva que já é um pouco mais alta já está quase no 20. Então pronto, eu descobri que é a curva mais baixa de todas. Ele tinha lá que era tracejada não, a linha cheia acima de 50 não, a linha cheia que termina abaixo de 50. É a linha mais baixinha de todas. Letra E. É a letra E. Agora, ficaria ultra desafiadora tentar achar a expressão matemática que fala a velocidade média versus a distância. Essa seria bastante trabalhosa. E teria que ter um conhecimento de matemática bacana para tu olhar aquela expressão e conseguir ver qual é a curva. Certo? Bonita, hein? Deixa eu ver o gabaritinho que eu também não verifiquei ainda. 8E. Vamos! Mais uma!